Olá, pessoal. Meu nome é Maria Beatriz, eu sou professora de literatura e hoje nós iremos falar sobre o simbolismo. Bom, o simbolismo é um período literário que ocorre ali depois do parnasianismo e, como sempre, eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece tanto na Europa, né, quanto no Brasil. Vamos ver aqui um pouquinho acerca do contexto histórico mundial, né? O que está acontecendo aí no mundo, principalmente na Europa, porque todas as nossas referências vêm de lá, né? Então tá. O simbolismo surgiu na França nas últimas décadas do século XIX, no momento em que o continente europeu assistia à ascensão da burguesia industrial. Então, assim, a industrialização está crescendo ali, né? Se potencializando, se espalhando pelo mundo todo, mas principalmente ali na Europa, né? Ali alguns desses países, né? Como a Inglaterra, por exemplo, tem ali um desenvolvimento industrial muito grande, tá? O capitalismo se fortalecia com a segunda revolução industrial, permitindo a industrialização de diversos países, tá? Então, como eu disse, a industrialização estava ali se espalhando por todo o cenário mundial. Mas é importante dizer que o Brasil ainda não tinha esse processo de industrialização, ainda não estava vivendo esse momento aí. Até porque o Brasil não tinha assim um efetivo crescimento. Como é que eu posso colocar, meu Deus? Não tinha um desenvolvimento tão grande quanto outros países, principalmente ali no setor econômico. O Brasil ainda era muito deficitário, então precisava ainda desenvolver muito, né? Tinha muitas outras questões aí para envolvendo o Brasil, certo? Mas no cenário mundial, a industrialização já tomava conta ali, né? De basicamente tudo. No entanto, isso acabou gerando muitos problemas sociais, como o aumento das desigualdades, o que levou os artistas a negarem a ideia do progresso, ainda que diversas descobertas científicas transmitissem a ideia de evolução da civilização. Então, assim, quem são esses artistas, né? Os artistas são os conhecidos aí como simbolistas. Nós vimos em algumas aulas que não só os simbolistas tinham assim certa crítica, certa resistência ao avanço, né, da ciência, das tecnologias, por aí vai. Mas os simbolistas, eles estavam vivendo ali um contexto que era propício para que essa negação da ideia de progresso fosse mais adiante, né? Principalmente pelo contexto que eu vou abordar logo em seguida. Bom, antes de mais nada, é importante frisar que nesse período aí, a Europa estava vivendo o período de ouro, né? Que é chamado de Belle Époque, que é a bela época, né? Eles estavam ali vivendo a era do ouro. Então, o desenvolvimento da Europa estava assim a todo vapor, tanto no setor industrial quanto em tecnologia. E ciência também, né? Novas descobertas científicas estavam surgindo ali, tecnologias, né, estavam também surgindo. A gente vai ter ali um investimento grande na indústria bélica, não só na Europa, como em outros países do mundo, né? Mas principalmente na Europa, porque era os países que eram mais fervorosos ali economicamente estavam ali na Europa, né? Principalmente a Inglaterra, que era a grande potência mundial da época, era a Inglaterra,
tá? Então, a gente vai ver esse crescimento aí em relação à tecnologia, avanços tecnológicos, das descobertas científicas, a gente vai ter invenção do avião, carro, eletricidade, a fotografia que vai se desenvolver lá na França, muitas coisas vão surgir nesse período. Então, por esses fatores, a Europa fica aí conhecida, né, como o período do ouro, né, a Belle Époque, tá? Em relação ao contexto histórico mundial, como eu disse, a Europa está vivendo essa Belle Époque, né? E então tá tudo lindo, maravilhoso, aquela coisa sendo espalhada, uma propaganda, né? Tudo bonito. Isso assim, é, era o que era passado, né, externamente. Mas internamente estavam acontecendo vários conflitos, várias guerras ali, civis, várias revoltas, enfrentamentos, desalianças, muitos conflitos entre algumas potências, alguns países, algumas nações, tá? Então, isso foi gerando um agravamento num cenário geral. Então, no decorrer ali desse processo de conflitos, internamente ia eclodindo uma movimentação que poderia vir a gerar algo maior, tá? E aí a gente vai ter certos fatores que vão desencadear a Primeira Guerra Mundial, ou como era chamada Grande Guerra, né? Que ela vem a eclodir lá no início do século XX. Mas como já haviam, né, certos conflitos internos se formando, ela foi se formando lá no final do século XIX, junto ali com essa Belle Époque, né? A Belle Époque aconteceu, mas logo após a Belle Époque, a gente tem aí o eclodimento, né, da Primeira Guerra Mundial ou Grande Guerra, que durou 4 anos, gente. Então, quais são esses fatores aí, né? Em primeiro lugar, a gente vai ter ali o imperialismo, que são as potências europeias que estão disputando territórios tanto na África quanto na Ásia. A gente também vai viver uma disputa de território nas Américas, mas principalmente na África e na Ásia, e principalmente ainda na África, tá? Então, essas potências europeias vão disputar ali territórios, e isso vai ser um dos fatores de conflito que vai, né, culminar na guerra. O outro fator é o nacionalismo. Veja que nesse período a gente ainda está vivendo o imperialismo, tá? Então tem muitas nações que são conjuntas. Mas dentro dessas nações conjuntas tem ali um sentimento de nacionalismo, né? De povos querendo se desvincular e formar uma nação separada, né? Formar estados ou nações separadas. Então a gente vai ver aí a formação de novos estados ou nações, principalmente por causa desse sentimento de nacionalismo, né? Esses povos querem pertencer a nações únicas, então eles vão ali fazer esses conflitos, guerras, em busca dessa divisão aí, tá? Ali, dentro dessa formação de novas nações, nós vamos ter ali o nascimento da Alemanha enquanto nação, né? A unificação da Alemanha, que foi possível através da tomada de terras da França, né? A Alemanha entra ali em uma guerra com a França, toma parte do território francês e a partir disso consegue, né, unificar a Alemanha, certo? Então, esse é um outro conflito ali que está
internamente acontecendo, né? O nacionalismo, que é o despertar de certas nações movidas por esse sentimento de pertencimento a uma nação própria, tá? E outra questão aí, que vai combinar na guerra também, é a rivalidade de algumas potências europeias. Então, vocês veem aí que já tem rivalidade por essas outras questões, mas vai ter uma rivalidade ainda entre os países da Europa, principalmente entre a Alemanha e o resto da Europa, porque a Alemanha era brigada com todos os outros, as outras potências, né? Os outros países ali da Europa, principalmente por isso, porque ela estava ali surgindo como uma nova nação, né? Mas ela vem com tudo, assim, vem batendo no de frente com outras, né? Principalmente com a Inglaterra. Bate de frente com a França também por causa dessa tomada ali de território francês e principalmente com a Inglaterra, porque ela quer competir com a Inglaterra, né? Ela tá nascendo agora, mas ela quer ali competir em relação à industrialização e outra coisa também, que é a indústria naval, né? Que eu esqueci de citar, mas que a Inglaterra também era uma grande potência ali em relação ao cenário mundial na indústria naval. E a Alemanha já surge, né, batendo de frente com tudo isso, querendo também o seu pedaço de terra lá, tanto na África quanto na Ásia. Então é muita coisa ali que a Alemanha acaba desencadeando, né? Então, ela entra em conflito com todos os países ali europeus, né? E, posteriormente, acaba ali formando não só a Alemanha, mas por causa dessa desavença da Alemanha com seus vizinhos ali, ela e esses países que têm desavenças com a Alemanha, acabam formando algumas alianças entre as nações que tinham simpatia uns pelos outros, né? Então, a Alemanha, mais algumas outras nações que eram simpatizantes da mesma ideia, formam uma aliança e outros países que eram opostos à Alemanha, que tinham a rivalidade com a Alemanha, formam uma outra aliança, né? A aliança ali, a Tríplice Aliança, que é chamada essa aliança entre a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália. E a gente vai ter a Aliança Entente, que é chamada ali a aliança formada por Inglaterra, Rússia, o Império Russo, né? E a França, tá? E isso aí, aliado ao que vem a ser chamado de estopim da guerra, né? Que é o assassinato do arqueduque, que era o herdeiro lá do Império Austro-Húngaro, por um grupo de sérvios que era contra a expansão da Austro-Húngara, né, da Áustria-Hungria, que é chamado Francisco Ferdinando, esse arqueduque. Então, foi o assassinato desse arqueduque que culminou na guerra, mas na verdade esses países já estavam lá armados, esperando só ter um motivo maior. Não é nenhum motivo maior, porque eles já tinham vários motivos, né, para que essa guerra acontecesse. Como eu disse, todos esses conflitos aí já estavam acontecendo internamente. E esses países já estavam armados, principalmente por causa do desenvolvimento lá da indústria bélica que eu falei. Mas, assim, faltava uma gota d'água, sabe? A gota d'água faltava. E a gota d'água que faltava foi a morte aí o assassinato desse arqueduque, né? O Francisco Ferdinando. A partir daí, a gente vai ter essa guerra aí. E essa guerra, gente, vai ser importante para a gente entender o que acontece aqui no Brasil posteriormente, tá? Porque a guerra, obviamente, vai influenciar o mundo todo, né? Vai marcar o mundo todo, porque, querendo ou não, todos os países participaram
da guerra. Como? Todos foram para a guerra? Não. Todos os países participaram, direta ou indiretamente. E ainda que não tivessem lá na guerra, todos os países foram afetados pela guerra, né? Então, aqui no Brasil, a gente vai ter principalmente aí que foi afetado pela guerra, né? Foi a nossa economia, né? Então, vamos ter uma crise econômica muito grande em relação à exportação do café. Nesse período aqui, o café era a nossa maior fonte de economia, né? A nossa economia girava em torno aí da exportação do café. E por que estava acontecendo essa guerra, né? Por causa dessa guerra, os países que compravam café na época estavam em guerra. Não tanto assim os Estados Unidos, mas ainda assim é, a guerra dificultou essa exportação. Então, há uma crise, né, um declínio ali na exportação do café, tá? Outro fator também que a gente vai ter aqui no Brasil, que também é muito importante para a gente entender, né, como essa guerra vem aí mexendo essa guerra mexeu aí com a estrutura mundial. Tanto em relação ao mapa mundi ter mudado, quanto outras revoltas, revoluções vão surgindo aí também a partir da guerra, né? A guerra, gente, muda tudo assim, sabe? A guerra representa uma ruptura de um mundo clássico para um mundo moderno, um mundo contemporâneo, né? Do jeito que a gente conhece hoje. E é bom eu falar isso porque, assim, o simbolismo, ele praticamente representa um pré-modernismo, né? Porque após o simbolismo, a gente já entra ali num período moderno, né? Moderno, tudo, tanto as produções literárias quanto a própria estrutura, né, geral do que a gente conhecia até então, enquanto país, enquanto mundo muda. Então, esse período é essencial para a gente entender ali o que vem a ser o modernismo, né? Que vem após isso, após o simbolismo, certo? Então, um outro contexto aqui que está acontecendo no Brasil é a proclamação da República, né? E ali, em relação à proclamação da República, ela acontece por causa da queda de Dom Pedro II, né? E tem alguns fatores também que culminam aí nessa proclamação. O primeiro fator é o abolicionismo, que acontece, né, a partir ali da Lei Áurea, certo? E isso é um dos fatores essenciais ali para a proclamação da República, por quê? Porque a partir dessa abolição da escravidão, o Dom Pedro II perde ali o apoio da elite agrária, né? Essa elite agrária que era dominante ali do café, tá? Outro fator foi uma questão religiosa, né? A coroa e a religião andavam sempre de mãos dadas, né? Só que a coroa, como eu expliquei lá na aula do arcadismo, a coroa, querendo ou não, era quem mandava no resto, né? Então, até mesmo a religião tinha que se submeter à coroa. Mas aqui nesse período já a coroa está enfraquecida em relação à religião. A religião já entra em conflito ali com a coroa, né? E não quer mais se submeter a não quer que a coroa que a coroa interfira, né, lá nas suas questões religiosas. Aqui começa a aparecer a figura do Papa como sendo a figura suprema, né, da Igreja Católica. Então, os católicos já não querem mais ali se submeter às interferências da coroa em suas questões internas, né, como nomeação de bispo, arquebispo, por aí vai, né, não quer que a interferência do rei aconteça.
E outra questão também é porque nesse período aqui também a religião começa a fazer uma caça às bruxas em relação aos maçons, né? Não assim como na Santa Inquisição, mas ela quer excluir todos os cristãos que têm ali uma ligação com a maçonaria. E a coroa impede que isso aconteça, né? A coroa não deixa que isso aconteça. Por quê, gente? Os maçons eram muito influentes na sociedade e muita gente era maçom, tanto nobres quanto padres, quanto pessoas ali ligadas à política. Tinha muita gente que era maçom. Então, isso ia ser muito ruim na perspectiva da coroa, né? Então, eles impediram. Só que o que aconteceu, né? Isso, no fim de tudo, acabou sendo ruim somente para a coroa, porque a igreja permaneceu lá intacta, né? E Dom Pedro perdeu ali a moral, né? Com a religião. Certo? Outra questão também que influencia muito ali para a proclamação da República é o republicanismo, que era ali um novo modelo social, né? Um novo modelo político que estava surgindo, um novo pensamento também de política que estava surgindo e que tanto ali as elites quanto outros setores da sociedade queriam implementar aqui no Brasil, né? Queriam ver se esse modelo de política funcionaria aqui para o Brasil. Mas para isso, o Dom Pedro tinha que deixar de ser rei, né? Não só o Dom Pedro, mas tinha que acabar com a monarquia de uma vez por todas. Então, isso fez com que pessoas de vários setores começassem a pensar, né, numa forma de implementar esse modelo aqui. Principalmente ali os militares. Então a gente entra em outra questão ali que vai ser crucial, né? Que são os militares. Então a gente vai ter a questão militar que vai englobar uma crise entre os militares e a coroa, que é desencadeado por vários fatores, principalmente por eles sentirem um desprestígio do rei em relação a eles, né, a posição deles social, até porque eles queriam participar também de questões políticas, tá? E o rei não permitia, né, eles não tinham assim essa liberdade para participar de questões políticas. Também ali surgia uma corrente, né, que vem a ser muito importante para que isso aconteça, né, para que esse republicanismo tivesse força, que é o positivismo. O positivismo justamente discute aí que a melhor forma de governo seria uma ditadura republicana, né? O poder ali centrado em uma pessoa, um governante, porém no modelo republicano, tá? Mas ali outro fator que foi o que acabou de fato culminando ali na proclamação da República, que foi o golpe militar, né? Os militares se uniram a fim de implementar à força essa república, né? Esse modelo republicano ali que eles pensaram. E a figura, né, que vem a encabeçar esse golpe é o Marechal Deodoro da Fonseca, que acaba ali sendo o primeiro presidente do Brasil. Só que isso acontece, né, gradualmente. Primeiro ele vem a ser um presidente ali provisório, depois, a partir do processo de eleição, ele vem a ser o presidente, né, de fato do Brasil, eleito, tá? Bom, em relação a isso, esse primeiro ali, dentro ali desses primeiros anos, né, da República, eles foram ali, né, marcados por um processo ditatorial militar, né, que é denominado ali a República da Espada. E ela dura de 1800
1889 até 1894, né? Então, nessa República da Espada, algumas coisas que foram importantes para a nossa formação enquanto país aconteceram. Uma delas, gente, foi a escolha da bandeira, a bandeira do Brasil, como a gente conhece, né? E o brasão ali da bandeira, junto também com as palavras que encabeçam, né, a bandeira, que é ordem e progresso. Bom, a escolha da bandeira foi baseada lá no modelo da bandeira antiga que tínhamos, né? A bandeira do Império. E o brasão só foi mudado ali para, né, para poder representar a força militar, tá? E o nome, né, da nossa bandeira, o lema que ela carrega, que é ordem e progresso, está diretamente relacionado a essa corrente que eu falei, ao positivismo, que acreditava, né, que uma nação, só se desenvolveria a partir do amor, a ordem e o progresso, né? Aí, no caso, se precisava de ordem para levar ao progresso, e o progresso só chegaria se houvesse ordem. Então, essa escolha foi pensada justamente baseada lá no positivismo. Né? Baseada não, foi retirada, na verdade, dessa corrente positivista, tá? E outra questão que é importantíssima também que aconteceu, né, nesse período, e é somente sobre isso que eu vou frisar aqui, só para se entender, né, por que aconteceu lá a Revolução Federalista, né? Que foi a implementação da Constituição de 1891, que foi a segunda Constituição brasileira, né? Só que a diferença é que a primeira Constituição brasileira foi toda feita lá por Dom Pedro, né? Baseada lá nos preceitos de Dom Pedro. Nessa Constituição aqui, essa Constituição já surge lá, né, dentro dos preceitos dessa república, dessa ideia de república, né? Foi montada uma assembleia onde foram votadas questões referentes a como seria esse modelo, né? E essa assembleia, gente, não foi montada lá por vontade própria do Marechal, não, tá? Foi uma pressão feita ali pelos liberais da época e pela oligarquia, né, da época. Então, eles tinham ali interesses diretos em saber o que iria se suceder ali dessa república, tá? Então, dentro dessa Constituição, é estabelecida a República Federalista, que é aí a separação, né, dos estados, a autonomia dos estados, tá? Então, os estados vão possuir certa autonomia, certa separação e individualidade ali da, do que é a federação, né? Não é assim igual ao modelo dos Estados Unidos, mas a ideia que os liberais tinham, né, para a época era que fosse um modelo igual, né, tal qual é nos Estados Unidos, de os estados possuírem autonomia total em relação ao governo geral, né, ao governo ali federal, tá? Mas não é assim como os Estados Unidos, mas já é alguma coisa. Enfim, então assim, vocês veem que até aqui muita coisa mudou, né? Muita coisa em relação ao que era antes no Brasil mudou. E aí o que acontece? O Marechal Deodoro, ele tinha ideias que não estavam sendo bem aceitas, tá? Ele queria muito que o poder fosse centralizado, mas os liberais e as oligarquias não queriam, principalmente os liberais, tá? E aí vai surgir é, uma oposição a essa ideia, né, muito forte. E por pressão,
ele acaba abandonando ali o posto, né, de presidente. Isso faz com que tenha que haver outra eleição, mas não acontece essa eleição, né? Então, quem acaba assumindo o seu papel ali, né? Quem acaba subindo de cargo de forma ilegal é ali o Marechal Florencio, né? Ele acaba ali subindo de cargo de forma ilegal. Ele quer o vice, e antigamente ser presidente e ser vice eram coisas que eram feitas de formas individuais. Então, não é como se o vice pudesse assumir a presidência, não. Não é como hoje, não. Eles tinham que fazer ali uma nova eleição, né? E de forma ilegal, esse Marechal Florencio acabou subindo de cargo, né? E foi ali parar na presidência. O que fez com que pessoas, né, certas, um certo grupo ali se revoltasse com isso. Tanto porque ele entrou de forma ilegal na presidência, quanto porque não gostavam ali da forma como ele agia, né, da forma como ele presidia essa nova república. Então, no sul lá do país acontece uma guerra civil, né? Tá acontecendo uma guerra civil entre os federalistas, ou os maragatos, e os legalistas, ou os chimangos, né? Então, eles entram ali em conflito justamente porque um grupo é apoiador desse marechal e outro grupo é contra, né? É totalmente contra o governo dele. Basicamente é isso, o contexto histórico da época, um contexto marcado por essas mudanças drásticas na sociedade, né? E por uma grande guerra, então, um contexto bem assim devastador. E como eu disse, uma crise econômica aqui no país, né? Então, o país está vivendo um desgaste muito grande mesmo. Bom, mas isso influencia diretamente no simbolismo, né? Na escrita da época, nas produções da época? Sim, influenciam sim. Porque ali esses escritores vão trazer ali para suas obras, né, um pouco dessas questões. Só que veja, aqui no simbolismo, quanto características, vocês já viram a aula de parnasianismo, creio eu, e o parnasianismo traz umas características muito voltadas lá para o realismo, né? Em junção, assim, com o realismo. Então, o realismo preza muito pela ciência, né? Por algumas correntes, mas o simbolista ele já pensa diferente, né? Ele está vivendo um período conflituoso muito grande e transformações científicas e tecnológicas muito grandes. Então, assim, para ele é muita coisa, é demais, entendeu? Então, eles não têm assim o mesmo apreço pela lógica, né, pela razão, pela ciência, como os realistas tinham, né? E não tem tanto apreço pela forma ou pela arte, né? O conceito de arte pela arte, como os parnasianos tinham. Então, as características da escrita da época muda drasticamente, tá? E veja que faz um retorno a características que a gente meio que já conhecia, né? Que é o romantismo. Vai acontecer de uma forma diferente? Vai, mas são características que vão nos remeter lá a essas ideias, né, românticas também. Tá, então vamos ver aqui. Como característica, a gente vai ter uma reação ao parnasiano, eles são totalmente contra essa ideia, né, de prezar só pela forma, pela estrutura, pela beleza, ter aquele conceito de arte pela arte, né?
tem uma precisão cirúrgica, eles são mais o que? Simbolistas, eles são mais sinestésicos, então é totalmente diferente, né? Então eles têm oposição também à realidade objetiva, que era o quê? Que era uma das características primordiais lá do realismo, né? Eles têm mais um apreço pela subjetividade. Chega de falar dessa realidade. Olha como tá feio isso aqui. A realidade não tá bonita, não. Vamos fugir da realidade e viver da subjetividade, né? Outra questão aí que entra como característica é a transcendência, o misticismo, a espiritualidade, né? Essa ideia de vida após morte, do místico, aquilo que é surreal, né? Que também está interligado ali aos sonhos, né? E a espiritualidade também vai vir ali questões de conflitos, né, internos, de se perguntar quem sou eu, onde estou, para onde vou, existe vida após a morte, Deus existe? Esse tipo de pergunta vai surgir, né, essas perguntas que são existenciais. Então vamos ter também a presença da religiosidade, aí vai vir o quê? A fé, a crença, o retorno ali ao apego religioso, tá? Outra questão vai ser a valorização do eu e da psique humana, né? A valorização do eu vai entrar numa questão individualista. Então, a gente vai ter esse conceito aqui bem voltado. Apesar da gente ter essas características aqui como noções básicas, vamos ver que as produções dos autores, principalmente aqui no Brasil, são muito individuais. Então, eles trazem muito das características próprias deles, né? Das vivências deles, dos conflitos deles, individuais para as escritas, tá? E aqui também a valorização da psique humana. Veja que Freud já está sendo aqui discutido muito profundamente. Então, os conceitos de Freud, né, vão entrar aqui em relação principalmente lá sobre a psicanálise, né, o estudo dos sonhos, do inconsciente. A gente vai ver muito isso aqui, tá? A gente tem aqui também uma linguagem mais vaga, imprecisa, sugestiva, e aí entra muito a questão sinestésica, né? Onde vão se trabalhar os sentidos, a sonoridade, todas essas coisas que eram, né? Que são diferentes lá do parnasiano, tá? A preferência por sonetos, principalmente por essa questão da sonoridade, né? A gente vai ver muito musicalidade aqui, os ritmos vão entrar em cena a todo vapor, tá? E a valorização da simbologia, que é o que marca, né, gente? É o que marca aí o simbolismo, né? A simbologia, os símbolos em oposição ao cientificismo, tá? A gente vai ver muito essa questão de deixar tudo subentendido, sugestivo lá, né? E temos aqui também alguns autores franceses que são muito, muito importantes para o simbolismo de uma forma geral. Eles são conhecidos como os poetas malditos, porque eles viviam à margem ali da sociedade. Eles escreviam sobre coisas que na época não eram assim pertinentes nem interessantes, né, para as pessoas que liam. Então eles sempre tinham assim uma visão negativa, né? Sempre existia uma visão negativa a respeito deles. E também essa ideia de poetas malditos foi trazida lá primeiramente num livro, né, do Paul Verlaine, que traz essa noção, que foi um outro teórico que teceu a respeito, né, dessa ideia de poetas malditos, mas ele trouxe ali num livro uma publicação que é chamada, que leva esse mesmo nome, só que em francês, né, onde ele fala justamente sobre isso, né? E aí ele cita alguns dos escritores que
que fazem parte desse conjunto aí, né, desse grupo aí dos poetas malditos. E aí, dentre eles, a gente vai ver a Stephanie Mallarmé, né, o Arthur Rimbaud e o Charles Baudelaire, né, o Baudelaire que é muito, muito famoso mesmo, inclusive é o precursor aí do simbolismo lá na França, né, é o precursor do simbolismo, tá? Temos aqui também os autores nacionais de maior relevância no simbolismo aqui no Brasil, que é o João da Cruz de Souza e o Alfonso de Guimarães. Gente, como eu disse, aqui nesse período a individualidade vai entrar em cena. Então, o Cruz de Souza, ele vai trazer aí questões pessoais dele, né, para as publicações, como o sofrimento, né, a perda ali da pessoa amada, os seus sofrimentos, as suas dores pessoais, a cor branca. Bom, é importante frisar que o Cruz de Souza, ele era negro e por isso ele sofria muito preconceito social. Muitas coisas aconteceram na vida dele de ruim, assim, né? Em relação a isso, né, a cor da pele dele, e por isso ele tinha uma obsessão muito grande com a cor branca, né, e ele explanava muito essa obsessão lá nos seus textos, tá? O erotismo também vai ser uma das temáticas dele, porém não é um erotismo assim parecido com o do parnasiano, tá? É um erotismo um pouco diferente, visando ali a sensualidade, a espiritualidade, que é já uma questão, né, natural lá do simbolista, essa ideia da busca espiritual, né? E a condição humana, porque tudo isso gira em torno aí da condição humana, né? Somos humanos, então estamos aqui na Terra para sofrer, para passar por essas coisas, para entender qual é o nosso papel, tá? Em relação ao Afonso de Guimarães, nós teremos também temáticas ali pessoais dele. Um desses temas é a morte da noiva, né? A morte da noiva dele. Ele perdeu a noiva ali muito cedo e isso pesou muito na vida dele, tá? Então vai ser uma das temáticas centrais da escrita do Alfonso. Outra temática vai ser a religiosidade, né? Essa busca pela fé, pela religião, essa ideia de Deus, né? Onde que Deus se encaixa na minha vida? Como eu posso buscar na religião um aconchego, né? Um amparo para minha dor. A dor, né? Também o sofrimento ali, a paisagem, né? Descrição de belas imagens, e o inefável, que é aquilo que não pode ser dito, não pode ser rotulado, é muito assim, não tem palavras que se coloquem, tá? E como eu disse lá, uma das figuras de linguagem que vão representar ali esse período é a sinestesia, que é justamente a mistura dos sentidos, né? Nós vamos ter aí refletidos nas poesias o olfato, o paladar, a visão, a audição, enfim. Todos os sentidos, né, vão ali se refletirem nas produções da época, tá? Aqui eu trouxe alguns trechinhos para a gente ver. Esse primeiro trecho aqui é de Violões que Choram, uma poesia muito famosa aí do Cruz de Souza, que diz basicamente assim: olha, presta atenção na sonoridade dessa poesia. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa e vibra e se contorce no ar, convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa, sob a febril agitação de um pulso. Então veja que é
um poema super sonoro, né? Basicamente, você é como se você sentisse esse violão tocando aí, ó. E olha, presta atenção aqui nessa vozes veladas, veludosas vozes. É uma sonoridade que também remete aí a uma outra figura de linguagem também, né? Vamos ver aqui também um trecho de Onde Chorar por Ela, os Cinamomos, de Alfonso de Guimarães. Esse texto, gente, fala obviamente, noiva morta dele, né? Da mulher amada, a mulher perdida lá, né? Olha aqui o trechinho. Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair dos pomos, lembrando-se daquela que eu escolhia. As estrelas dirão, ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. E pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer a amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos dirão no azul ao vê-la, pensando em mim. Por que não vieram juntos? Então, vê que ele está aqui realmente sofrendo pela perda da mulher amada, né? Vamos chorar por ela, porque ela morreu, ela se foi. E eles pensam, né? Por que que eu não fui junto com ela? Porque parte de mim ali tá morta já, tá? Esses são dois trechinhos, né? Esse também é um dos poemas mais famosos ali do Alfonso de Guimarães. Trouxe só pra gente fazer uma análisezinha rápida. Em relação aqui às questões, eu trouxe algumas questões aqui pra gente fazer análise também, tá? E responder, claro. Bom, vamos lá. Qual das alternativas abaixo preenche corretamente a lacuna? Em Portugal, o simbolismo surge com a publicação da obra O Aristos, 1890, de Eugênio de Castro. Além dele, a lacuna, né? Tiveram grande destaque na poesia simbolista. Bom, olha lá. Vamos ver quem é aqui. Letra A, Camilo Castelo Branco e Fernando Pessoa. Letra B, Padre Antônio Vieira e Bocage. Letra C, Antônio Nobre e Camilo Peçanha. Letra D, Almeida Garré e Alexandre Herculano. Letra E, Antério de Quental e essa de Queiroz. Bom, como eu não falei necessariamente muito ali, né? Aliás, eu não adentrei no simbolismo em Portugal, eu vou responder de cara esse. Aqui seria a letra C, tá, gente? O Antônio Nobre e o Camilo Peçanha, que são os dois grandes nomes ali, dois dos três, aliás, grandes nomes do simbolismo em Portugal, tá? Eles, é porque eu falei mais do simbolismo lá na França, que foi mais relevante, né, para o nosso cenário aqui. Mas eles são dois simbolistas lá em Portugal. Eles trabalham muito em cima do culto ao pessimismo, também tem a questão do erotismo, da dor, do sofrimento. Entram ali questões como misticismo, também a religiosidade. Então, esses são os nomes, né, mais famosos ali do simbolismo em Portugal, tá? Então, essa questão já fica como sendo ali parte também da nossa aulinha, certo? Outra questão aqui, ó. O movimento simbolista, surgido no final do século XIX, teve início na França com a publicação da obra As Flores do Mal, 1857, do escritor francês.
Essa daqui vai ser fácil porque nós falamos sobre 4 escritores só, né? Que são ali os poetas malditos. E eles foram os relevantes da época. Então, se o nome de um deles não está aqui, certamente não faz sentido ter dúvida, né? A resposta certa aqui, no caso, olha lá, letra A, a gente vai ter o Marcel Proust, letra B, o Victor Hugo, letra E, Émile Zola, letra D, Charles Baudelaire e letra E, o Marquês de Sade. Obviamente, gente, vai ser o do Charles Baudelaire, letra D, né? Porque ele faz parte lá dos poetas malditos e ele que é o precursor lá do simbolismo na França, como eu havia dito, né? Ele que é o precursor, ele que traz essas ideias aí simbolistas, tá? Então, As Flores do Mal são a publicação de Charles Baudelaire. Outra questão aqui. O simbolismo surge na França no fim do século XIX, em oposição ao letra A, romantismo, letra B, parnasianismo, letra C, barroco, letra D, realismo e letra E, modernismo. Bom, essa questão eu diria que é basicamente uma pegadinha, porque a gente tem ali a letra B como parnasianismo e a letra D como realismo, tá? O simbolismo é uma reação ao parnasianismo. Porém, as ideias iniciais implementadas, né, pelo que segue ali a linha de raciocínio do parnasiano, é a do realista. Então, assim, pode-se dizer que o simbolismo nasceu em oposição ao realismo quanto ao parnasianismo, tá? Mas eu vou responder aqui que a resposta da questão certa seria realismo, porque o contexto histórico realista que traz as características, né, necessárias para o simbolista se opor. E o parnasianismo segue lá basicamente as mesmas ideias do realista, tá? Então, o parnasianismo está quase que interligado ao realismo, tá? Outra questão aqui. Assinale a alternativa incorreta a respeito do simbolismo. Letra A. Utiliza o valor sugestivo da música e da cor. Letra B. Dá ênfase à imaginação e à fantasia. Letra C. Procura a representação da realidade do subconsciente. Letra D. É uma atitude objetiva em oposição ao subjetivismo dos parnasianos. E letra E. No Brasil, produziu, entre outras, a poesia de Cruz e Souza e em Portugal a de Antônio Nobre. Bom, eu vou ler novamente uma por uma só para explicar, né? Letra A, utiliza o valor sugestivo da música. Vejam bem, a gente está procurando a alternativa incorreta. Letra A, utiliza o valor sugestivo da música e da cor? Sim, claro, obviamente, né? A gente está usando ali da sinestesia, da sugestão e da cor, né? A questão aí dos simbolistas terem certa obsessão, né? Pela cor, por cores. Letra B. Dá ênfase à imaginação e à fantasia? Sim, com certeza, né? É uma fuga ali à realidade. Então, eles buscam ali na sugestão, na imaginação, nos sonhos, coisas ali, né, para explanar em seus poemas, suas poesias, tá? Letra C. Procura a representação da realidade do subconsciente, com certeza. Eu tô falando aqui dos sonhos. Então, eles vão buscar nas
teorias, né, da psicanálise, essa explicação, né, a explicação dos sonhos, né, a representação da realidade do subconsciente, né, o estudo ali do Freud em cima do inconsciente, enfim. Letra D. É uma atitude objetiva em oposição ao subjetivismo dos parnasianos? Com certeza não. Os parnasianos eram objetivos e os simbolistas são subjetivos, então é ao contrário, é totalmente oposto, tá? Então, a letra D seria a resposta certa, né? Ou melhor, a alternativa que está incorreta a respeito do simbolismo. E só para terminar, a gente tem aqui, letra E, no Brasil, produziu, entre outras, a poesia de Cruz e Souza, sim, né? O grande nome aí é o Cruz e Souza e o Afonso de Guimarães, e em Portugal, a de Antônio Nobre. Bom, como eu falei ali antes, na primeira questão, Antônio Nobre, sim, é um dos nomes aí do simbolismo em Portugal, tá? Bom, basicamente é isso. Por hoje é só. Muito obrigada, gente, pela paciência e até a próxima aula.